Olá, tudo bem? Me chamo Rodolfo e essa aqui é a Simone, nossa hipnoterapeuta, e nós estamos vindo aqui para entender um pouquinho como funciona a hipnoterapia, tirar algumas dúvidas. As pessoas geralmente elas não sabem como que funciona esse processo. Então a Simone vai esclarecer isso para vocês hoje, tá, Simone? Simone, a primeira pergunta: como que é esse processo de hipnoterapia? Por que as pessoas devem procurar isso? Então, a hipnose, ela vem, né, para o paciente que normalmente ele está com alguma dúvida sobre processos internos. Normalmente a pessoa não sabe como lidar com emoções, sentimentos, e ela procura ajuda do profissional, né, muitas vezes de hipnoterapia, para poder descobrir as facetas mais profundas da sua mente, né? Normalmente a gente não tem acesso ao nosso dia a dia, né, no nosso cotidiano, estado de vigília. Entendi. Deixa eu te perguntar, por exemplo, às vezes a pessoa teve um trauma lá na infância dela, né? Um trauma muito forte, algo relacionado à família, às vezes um pai que era alcoólatra, uma situação bem delicada. Sim. A hipnoterapia é capaz de resolver isso, de trazer uma cura, uma ressignificação nesse sentido? Então, Rodolfo, sim, como você disse, a gente faz o quê? A gente vai naquele evento, naquela situação, e a gente coloca o paciente em estado que a gente chama de observador. Ele vai olhar, né, com a lupa agora do presente, aquela situação do passado. Então a gente coloca ele de frente com aquela situação e a gente faz o processo que se chama ressignificar, ou seja, dar um novo sentido para aquela estrutura, para aquela situação. Então, com o olhar hoje, com o óculos de hoje, a lupa que ele tem hoje, ele vai dar um novo significado, e o hipnoterapeuta ele ajuda nesse processo justamente para intervir, né? Mas quem vai fazer totalmente a ressignificação, o entendimento da questão é o próprio paciente quando ele é colocado de frente com a situação. Entendi, mas no caso, por exemplo, ele não consegue esquecer o evento. Ele muda o sentimento que ele tem daquele trauma. Sim, deixa eu explicar. A nossa mente, ela tem 3 fatores principais. A nossa mente consciente, que é aquela que a gente está no nosso dia a dia, no cotidiano, né? E é aquela mente que ela tudo que permeia ela é em estado lógico. Então, tudo que a gente tem que fazer no nosso dia a dia, a gente compreende com a mente consciente, né? Estado de vigília ativa. Aí tem outro cara que é um processo como se fosse realmente um guarda ali, né? Que ele faz o filtro de todas as informações que eu tenho como base no meu dia, para o meu, no caso, o findar da noite, eu processo toda essa informação e guardo como memória, que é o que? O fator crítico. Para a gente entrar na mente subconsciente, a hipnose ela baixa esse fator crítico e a gente tem acesso à mente subconsciente. Beleza. O que acontece? O indivíduo, ele não esquece a situação, mas ele consegue ressignificar. Ele consegue dar um novo sentido, entender a situação e aí ele consegue se livrar da dor. Ele consegue entender aquela dor e ele não sente mais dor perante ao trauma, perante a situação, porque ele consegue superar aquele trauma. Geralmente as pessoas, às vezes ela tem algum vício, né, como bebida, drogas, e ela não consegue sair disso. A hipnoterapia é capaz de fazer uma limpeza, uma mudança nesse trauma e a pessoa conseguir sair desse vício? Sim, nós conseguimos, né, com o paciente ter resultados muito satisfatórios, bem interessantes. Tem um processo na nossa mente que lá, né, há milhões de anos atrás, quando foi formado todo o processo da nossa mente, que é uma característica muito incrível da nossa mente, mas às vezes atrapalha no nosso momento, né, no nosso século. Se chama ociosidade. O que é a ociosidade? Ela é uma característica de preservação de energia, básica. Ela serve para isso. Então, muitas vezes a gente está no nosso dia a dia, a gente tem ansiedade, come demais, tem um vício, e aí toda vez que eu vou fazer o processo, não, hoje eu vou mudar, hoje eu vou para uma academia, hoje eu vou parar de beber, de fumar, a pessoa não consegue perdurar. Por quê? Porque o cérebro, ele ainda está naquele estado de cérebro antigo, reptiliano, que ele traz aquelas memórias
Porque naquela época a gente não precisava ter o pensamento de hoje, né? Ficar tranquilo. A gente tinha que caçar, tinha que fazer todas aquelas questões que hoje a gente não precisa mais disso. Não precisa de preservação de energia, a gente tem que ter ação. Então, por isso essa dificuldade do indivíduo de fazer situações novas, de quebrar paradigmas, de enfrentar situações, e ele continua naquele loop infinito de fazer as mesmas coisas. Mas a hipnose consegue alcançar, assim, essa estrutura e quebrar esse padrão. Porque na realidade é assim, a pessoa tem o trauma e é no campo emocional da pessoa. E ela às vezes quer fazer, mas o emocional é muito mais forte que o racional. Então ela acaba se sabotando. Também. Seria nesse sentido. Nesse sentido, tanto de preservação, tá? O emocional, ele também tá ligado a toda a questão de preservação. Nosso cérebro, ele sempre vai se preservar. Seja para energia, seja emocionalmente, ele vai se preservar. Então, qualquer tipo de situação que eu vou ter que mudar um padrão, ele vai analisar com a mente subconsciente, que é aquela mais profunda, nas nossas memórias, e vai falar, não, eu não vou fazer, eu prefiro ficar do jeito que tá, e aí não tem essa mudança. É bem interessante entender isso, porque às vezes as outras pessoas julgam, né? A pessoa é preguiçosa, a pessoa não quer, mas tem todo um fator, né, emocional por trás. Por trás. Simone, muito obrigado. Pessoal, Eu que agradeço. isso. São algumas dicas, alguns temas que nós vamos estar trazendo aqui. E quero dizer que aqui no Ressoar Estúdio Holístico, a Simone está atendendo com hipnoterapia. É só ligar, combinar o horário que ela faz a consulta e avalia o seu caso, tá bom? Obrigadão, até mais. Até mais, pessoal.